Sim, Safe, sim. safe, safe. Então, primeiramente, boa tarde, galera. Meu nome é André. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel. Boa tarde de novo, sou o Iago. E a gente vai apresentar aqui o Scikit-Learn. Então, vamos lá. O Scikit-Learn, ele é uma biblioteca escrita em Python. Ele também tem algumas outras linguagens como C e Cython, que é meio que um meio termo entre Python e C. Só que ele é principalmente utilizado em Python e ele foi desenvolvido para aplicabilidade em Machine Learning. Ele é um conjunto de ferramentas simples e eficientes e geralmente é usado para análise preditiva de dados. E ele é reutilizável em diferentes situações, possui código aberto e ele também é muito acessível. Ele tem um foco em aprendizado supervisionado e não supervisionado. E ele também foi construído em cima de algumas bibliotecas como o NumPy, o SciPy e o Matplotlib. Vamos contar um pouco da história do framework. Ele começou a ser desenvolvido em 2007 como um projeto desse SciPy Toolkit. Ele era para ser uma extensão desse outro framework que fornece ferramentas científicas para cientistas, usando o Python. E ele era meio que uma extensão desse projeto que esse cara chamado David Kurnipill desenvolveu para um projeto do Google Summer of Code, que é um evento de verão lá do Google. E, e é isso. Depois ele foi desenvolvido em 2007. Depois de algum tempo, alguns outros programadores começaram a desenvolver ele também. E atualmente ele é desenvolvido por uma grande quantidade de programadores, tem uma comunidade ativa e tal. Algumas curiosidades que eu separei aqui sobre o framework. Mesmo ele tendo sido concebido em 2007, a versão 1.0 dele só foi lançada em 2021, que é o ano que a gente está. E atualmente a gente está na versão 1.0.1 e a versão 1.1 já está sendo desenvolvida também. Ele é um software open source que é distribuído pela licença BSD, e essa licença BSD ela te dá o direito de você fazer o que você quiser com o que está sendo distribuído, exceto dizer que foi você que criou. Então você pode fazer o que você criar, o que você quiser, inclusive ganhar dinheiro, que é o que muita gente faz, só não pode falar que foi você que criou. E outra curiosidade também que a gente separou é a pronúncia correta do framework, do nome do framework, é Scikit-Learn. Porque o Sci de Scikit-Learn quer dizer Science, mas muita gente também chama de sklearn, abreviando Scikit-Learn, né? Por que usar? Agora a gente vai falar um pouco das vantagens de por que usar o Scikit-Learn. Ele tem uma curva de aprendizado relativamente simples, ele é fácil de pegar, muito bom para iniciante. Ele tem uma gama absurda de ferramentas para você poder usar nos seus algoritmos de machine learning. E, e essa gama passa para algoritmos supervisionados, algoritmos de aprendizado supervisionado, né, de aprendizado não supervisionado. Tem métricas para você medir a acurácia, a precisão do seu modelo. E também tem ferramentas para você fazer o processamento de dados. Ele é bastante versátil, que você pode usar ele para diversos propósitos, incluindo o NLP, né, que é processamento de linguagem natural, predição, por exemplo, tentar prever o preço de algum ativo na bolsa, e até criação de neuroimagens, que são imagens usadas para desenvolvimento científico de neurociência. E, e, e outras vantagens que ele tem também é que ele tem uma comunidade bastante ativa, ele continua sendo atualizado até hoje, você consegue facilmente, tipo, conversar com pessoas que estão desenvolvendo pro Scikit-Learn. Tem lá no site, na documentação, tem o perfil de todo mundo, você pode acessar o GitHub deles e tal, e isso é muito bacana também.
Agora, quando você evita usar o Scikit-learn, você não vai usar o Scikit-learn quando você estiver trabalhando com Deep Learning, que é o que o grupo anterior falou, e você também não usa quando você quiser fazer aprendizado por reforço. Você não usa ele para fazer aprendizado por reforço porque o Scikit-learn ele não foi desenhado para isso. Ele foi desenhado para você trabalhar com aprendizado supervisionado e não supervisionado. E você não consegue usar ele para trabalhar com Deep Learning porque ele não tem suporte a GPU. E que nem o Lucas estava falando no grupo anterior, você precisa de GPU para conseguir ter o poder necessário para trabalhar com Deep Learning. E o Scikit-learn não fornece isso. E agora citar algumas ferramentas parceiras aqui que combam muito bem com o Scikit-learn, que é o Pandas, o NumPy e o Matplotlib. O NumPy ele é usado como os três grupos, a gente é o último grupo, né? Então os três grupos já apresentaram. O NumPy que é usado para trabalhar com estruturas matemáticas, o Matplotlib que é usado para visualização de dados e o Pandas aqui que eu acho que vale a pena destacar que ele é excelente e acredito que todos os grupos que trabalharam com machine learning em si perceberam isso, que o Pandas é extremamente eficiente para você conseguir tratar os seus dados e organizar eles para usar nos seus projetos. Quem joga LoL aí, eu gosto de fazer a analogia de que o Pandas é que nem se fosse um Malfit e o Scikit-learn é um Yasuo da vida. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel, que ele vai falar um pouco sobre as aplicações. Eu só vou compartilhar aqui minha tela. Bom, a gente agora já sabe o que é o Scikit-learn, mas onde eu posso aplicar o framework? Bom, até como o André já deu uma introdução, ele é um framework pensado para aprendizado supervisionado e não supervisionado. No aprendizado supervisionado, a gente tem os algoritmos de classificação e de regressão. Os de classificação, ele é usado para classificar. Por exemplo, você ter um conjunto de dados de imagens de carros e motos. Você quer treinar um modelo para ele saber o que é um carro, o que é uma moto. Você utiliza um algoritmo de classificação, que ele vai classificar os dados entre carros e motos. Quanto ao de regressão, é um pouquinho diferente. Ele vai prever valores numéricos. Como se fosse classificação, só que ele vai prever números. Por exemplo, você quer prever o preço de uma residência, por exemplo. Você pode utilizar um modelo de regressão, você passa dados como quantidade de quartos, como tamanho do terreno, quantidade de banheiros, ele vai prever um valor para essa casa baseado nos dados que já foram usados para o modelo treinar. Quanto ao aprendizado não supervisionado, a gente tem modelos como aplicações como cluster ou agrupamento, que o algoritmo ele vai agrupar os dados com características semelhantes. Por exemplo, você é dono de uma loja e quer um algoritmo que vai classificar os seus clientes de acordo com as características deles. Você usa um modelo de cluster que vai agrupar os clientes de acordo com o que você desejar. O Scikit-learn também vai ter aplicações para redução de dimensionalidade, caso você queira reduzir a quantidade de variáveis, quantidade de cálculos que o seu modelo está fazendo, às vezes está muito pesado, o Scikit-learn vai ter aplicações para caso você queira fazer isso. Também vai ter para seleção de modelo, quando você quer comparar, validar, escolher parâmetros de modelos para ver o que melhor se encaixa na sua aplicação. E também vai ter de pré-processamento, que, por exemplo, é muito utilizado no NumPy, o Pandas, mas o Scikit-learn também vai ter aplicações de pré-processamento. E basicamente é isso. Também vai ter algumas outras aplicações, mas essas são as principais. Bom, são muitas aplicações, mas como que eu vou ter uma noção de como posso utilizar? Existem alguns exemplos? Bom, tem muitas empresas que utilizam o Scikit-learn. A gente vai passar aqui por 4 dessas empresas, mas são muitas.
A gente vai, no material de apoio que a gente vai disponibilizar, vai ter lá um link, se vocês quiserem dar uma olhada, viu, as outras empresas. A gente vai começar aqui com o Spotify. O Spotify, para quem não sabe, é um aplicativo de música. Você utiliza ele para escutar música. E lá, eles utilizam o Scikit-learn para recomendar as músicas, fazer melhores recomendações. Por exemplo, se você gosta de pagode, o algoritmo ele vai te recomendar pagode. E dentro desses algoritmos, eles utilizam o Scikit-learn. Um outro exemplo também é o JP Morgan. O JP Morgan é o maior banco dos Estados Unidos e a segunda maior empresa do mundo. Ou seja, é uma corporação muito grande. E lá, eles também utilizam o Scikit-learn dentro dos seus modelos de classificação, análise preditiva e muitas outras, sempre quando eles precisam criar algoritmos de aprendizado de máquina para verificar alguma coisa. Um outro exemplo que a gente tem também é a Telecom Paris Tech. Isso é interessante porque ela é uma escola francesa de ensino superior e ela utiliza o Scikit-learn em cursos de aprendizado de máquina, ou seja, o Scikit-learn é utilizado para dar aula. O Scikit-learn vai possuir muitos modelos simples, complexos, e esses modelos lá na Telecom Paris Tech é utilizado para ensinar. Um outro exemplo que a gente tem também é uma organização francesa, que é o INRIA, e lá eles utilizam o Scikit-learn para apoiar projetos de pesquisa. Lá no material de apoio a gente deixa um link lá, vocês vão ver lá as empresas, e se vocês forem lá no INRIA, vocês vão ver que tem pesquisas com neuroimagem, visão computacional, segurança, e a maioria delas utiliza o Scikit-learn. Eles usam o Scikit-learn para apoiar essas pesquisas. Mas beleza, muitas empresas utilizam, mas só utilizar não quer dizer nada. E elas têm, porque às vezes não tem uma outra opção, alguma outra coisa, e acabam utilizando. Mas não é assim. Eles utilizam porque é realmente bom. O Scikit-learn, ele é realmente muito bom. Por exemplo, o Eric Bernardson, gerente de engenharia de descoberta de música e aprendizado de máquina lá do Spotify, ele disse que o Scikit-learn é o pacote de machine learning mais bem projetado que ele já viu. Ou seja, não é a gente que está aqui falando, são pessoas importantes que trabalham diretamente com isso dentro de empresas grandes. Eles falam muito bem do framework. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na parte de código, que aí eu vou repassar a palavra para o André, que ele vai continuar a apresentação. Beleza, vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Estamos sim. Beleza, eu vou voltar a apresentar aqui. Beleza, vocês estão vendo o slide também. Tá. Beleza, agora a gente vai falar um pouco sobre as principais funções que a gente consegue encontrar dentro do Scikit-learn. E a gente, como existem um número muito grande de funções, e quando a gente fala que é um número muito grande, é um número realmente muito grande, a gente vai dar só uma visão por cima de coisas que a gente encontra no Scikit-learn, que a gente achou relevante mostrar aqui para vocês. E aí, se vocês estiverem interessados no framework, que a gente recomenda que vocês entrem lá no site da documentação, que vai estar disponibilizado no material de apoio também, e vocês dão uma olhada lá e dê uma aprofundada. Algumas das principais funções que a gente encontra, a gente dividiu aqui em quatro partes. A primeira é de pré-processamento. Sempre que a gente vai fazer um modelo de machine learning, a gente precisa primeiro processar, fazer um tratamento dos dados que a gente vai usar no modelo, para evitar uma série de problemas, para deixar eles padronizados. Nem sempre os dados que a gente tem em mãos são compatíveis com os modelos, e às vezes a gente precisa aplicar algumas transformações, e o Scikit-learn oferece funções para isso.
Aqui tem dois exemplos de funções que a gente usa nessa fase do modelo, que normalização, que é uma função que a gente usa bastante, mas também é uma função que está aí só de exemplo. É uma função que a gente usa, mas que a gente não usa sempre, mas a gente usa muito também. E sei que está um pouco confuso, mas é que existem muitas funções também e a gente, pela impossibilidade de mostrar todas, a gente escolheu mostrar só um e a gente acaba sofrendo esse tipo de restrição. E aí, geralmente, a gente importa essa função e está aqui a sintaxe dela, alguns padrões. Esse norm aqui, por exemplo, ele poderia assumir valores L1, L2 e max, que significa como que você vai usar, como que você vai normalizar os termos que não são nulos na função. E outra função aqui também que eu achei importante, porque existem várias funções que são parecidas com normalização, tipo, parecidas no sentido de que você vai usar elas para processar seus dados, por exemplo, colocar valores que estão faltando, então ajustar alguma coisa ou outra no seu dataset para você conseguir organizar elas. Mas outra coisa importante durante a fase de processamento de dados é que por exemplo, você vai usar os seus dados para treinar o modelo, e aí depois você precisa saber se esse modelo está funcionando ou não. E aí você vai testar esse modelo, você precisa ter dados de teste para esse modelo. E geralmente, se você usa os dados que você tem para treinar eles, você não pode usar os dados que você tem para testar eles, porque seria como você ensinar uma. Imagina a situação em que você quer ensinar uma equação de primeiro grau para uma criança, e aí você vai lá e mostra um exemplo para ela como é que resolve. 1 mais 1 x mais 1 igual a 2. E aí você desenvolve a equação, a gente subtrai um de cada lado e vai dar x igual a 1. E aí você quer saber se essa criança aprendeu ou não a equação de primeiro grau. E aí você passa uma prova para essa criança. E a prova que você passa para essa criança tem uma questão, e a questão é x mais 1 igual a 2. E aí a criança, se ela acertar essa questão, você não tem como saber se ela aprendeu ou não a equação de primeiro grau. E isso acontece também nos processos de machine learning. E para isso existe essa função aqui, que é muito boa, chamada Train Test Split, em que ela vai dividir seus dados entre dados de treino e dados de teste, que foi uma coisa que o Lucas também fez lá no outro grupo, para treinar o modelo dele. E isso daí é bastante importante. E também vale citar aqui que existem métodos, por exemplo, para você usar depois que você dividir esse dataset entre dados de treino e dados de teste. Por exemplo, cross-validation, que é o método que vai aplicar um algoritmo para realizar funções dentro do seu data teste para otimizar o uso desses dados. Para você, por exemplo, dividir várias vezes os dados de teste, treinar várias vezes e aperfeiçoando seu modelo. Outra função bastante importante que tem no scikit-learn, que eu resolvi citar aqui, que é o pipeline. O pipeline, ele é basicamente uma estrutura de código que você vai usar para automatizar o fluxo de trabalho durante o desenvolvimento do seu projeto. E isso daqui é bastante importante porque você acaba economizando muito código e facilitando muito a sua vida. O pipeline, ele funciona assim, você vai colocar diversos, quantos você quiser, transformadores, e no final você vai escolher um algoritmo de machine learning para fazer o treinamento do seu modelo. E aí, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui tem esse simple imputer, que é uma função que vai adicionar valores que estão faltando no seu dataset. Por exemplo, você tem um espaço lá na matriz que está vazio, que não tem dados. Aí ele vai usar, tipo, os parâmetros nessa função vai ajustar para colocar, por exemplo, fazer uma média, ou então colocar uma mediana, e aí vai colocar os valores que estão faltando lá. Isso daqui é só um exemplo de transformadores. Existem outros também, como que nem o que eu tinha citado antes, que é o de normalização. E você poderia também, por exemplo, importar aquela função lá de normalização e colocar aqui. E aí você cria o pipeline, e aqui eu nem sei se, outra coisa importante que eu acho que vale a pena ressaltar é que percebam que para importar as funções, a gente está importando from sklearn.imputer.
A gente, como o sklearn tem muitas funções, elas estão separadas lá dentro por módulos. E aí cada um dessas daqui são módulos de funções. Aí a gente pega aqui, por exemplo, o imputer que está no ponto imputer. E aí a gente importa esse logistic regression, que é um modelo de classificação, e também está dentro desse módulo linear model. E o pipeline está dentro do módulo pipeline. E aqui a gente poderia ter invocado um pipeline também, mas eu preferi invocar esse make pipeline, porque ele facilita a sua vida também, porque que você precisaria colocar nomes para cada uma das instâncias que você está colocando dentro. E aí você usa esse make pipeline, ele já faz isso automaticamente e facilita a sua vida. E aí com o pipeline pronto, você poderia reutilizar ele diversas vezes depois para ir desenvolvendo o seu projeto e, por exemplo, trabalhar com diferentes datasets e por aí vai. Agora, aqui, os algoritmos, a gente só decidiu citar aqui alguns dos algoritmos que estão presentes no scikit-learn, porque são muitos. E aqui tem alguns exemplos de algoritmos que você pode encontrar lá dentro. Tem o Linear Regression, que faz uma regressão linear. Tem esse Logistic Regression, que apesar do nome, ele é usado para fazer classificação. Esse Support Vector Machine, que também é um muito bom. Você pode usar ele tanto para fazer classificação quanto regressão. Tem esse KNN aqui, que é muito bom também. E nesse quesito aí tem incontáveis, tem uma gama realmente muito grande de algoritmos que você pode usar para treinar seus modelos. E aí, isso daí o que eu recomendo é que vocês, quem se interessar, obviamente, entre lá e estude mais a fundo cada um, observe a função observe a sintaxe das funções e, e é isso aí. E também o que vale a pena citar aqui são os métodos comuns entre todos esses modelos que a gente citou aqui, inclusive o pipeline. Esses métodos comuns são métodos que estão dentro de cada função que você pode aplicar nos modelos, que vão fazer coisas que eu acho relevante citar aqui, porque são bastante comuns durante o processo de desenvolvimento de um algoritmo de machine learning, que é o ponto fit, que você vai ajustar os seus dados, você vai ajustar o seu modelo aos dados de entrada. Tem um ponto predict que vai efetivar o seu modelo. Por exemplo, você treinou o seu modelo e agora você quer saber, por exemplo, um modelo de decidir que sua foto é um cachorro ou um gato. E aí o ponto predict você vai colocar aqui uma foto de um cachorro ou um gato e ele vai dizer se é um cachorro ou um gato. E o ponto score, que também é um método muito importante, existem várias variações dele lá dentro, que eu também recomendo vocês darem uma olhada, que ele é usado para você medir a precisão do seu algoritmo e é bastante importante porque através dele você vai automatizar o seu processo de como é que é o nome? Avaliação e seleção de modelo. E aí aqui eu devolvo a palavra pro Daniel. Ele vai apresentar um modelo de regressão para a gente. Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Beleza. A gente que vai fazer um modelo que vai prever o preço de casas baseado em dados dessas casas, como quantidade de quartos, quantidade de banheiros, tamanho do terreno. Esses modelos que a gente vai fazer é o mais simples possível, o que a gente achou mais simples, o que não vai exigir muito de você ficar pensando, raciocinando, ver como que o modelo funciona. A gente fez que passo a passo, da forma mais simples possível. A gente vai dar um pip install. Dentro do Colab, ele já tem o scikit-learn, só que a versão que está aqui dentro do Colab, ela não é a mais recente. Então a gente vai instalar aqui o scikit-learn só para a gente ter a versão mais recente.
A gente vai importar o pandas também. O pandas é que a gente vai usar só para criar o nosso um data frame para a gente usar como nossa base de dados. A gente vai conectar o Google Drive. Já conectando, conectou. Agora a gente vai ler o nosso data frame, a gente colocou lá tá dentro do meu Google Drive, mas a gente vai disponibilizar também a base de dados para vocês. Agora a gente vai dar uma olhada nele. Esse daqui são os nossos dados. O que a gente vai prever é essa última coluna aqui, Sale Price, que é o preço das casas. É que a gente vai ter um monte de dados relacionados às casas. Esses dados, esse data frame já está pronto. A gente usou o Excel para editar ele, que a gente podia fazer, por exemplo, com pandas, mas a gente não achou muito bom, porque ia dar algumas linhas de código, e a gente não achou que esse fosse o objetivo aqui de mostrar a base de dados. Então a gente já está trazendo aquela pronta. A maior coisa que a gente fez aqui foi substituir valores de string por valores numéricos, porque o modelo, a gente vai usar um modelo de regressão que recebe valores numéricos. Então, por exemplo, tinha uma coluna lá que a casa tem ar-condicionado. Aí estava lá yes e no. A única coisa que a gente foi lá mudar foi yes para 1, no para 0, por exemplo. A gente fez isso com muitas colunas aqui. E também retirou todos os valores nulos. Não tem nenhum valor nulo aqui no nosso dataset, que o modelo não funciona se tiver dados nulos, tem que ter todos os dados completos. E para a gente tirar os dados nulos, a gente olhava as colunas. Se a coluna tinha muitos dados nulos, que a gente olhava e falava, talvez essa coluna aqui não vai fazer muita diferença, a gente ia lá e tirava. E às vezes alguma coluna tinha 1 ou 2 valores nulos. A gente ia lá e escolhia essas 1 ou 2 linhas. Não vai fazer uma diferença muito grande no resultado final. A gente vai dar uma olhada aqui, qual que são as colunas do nosso data frame. O que a gente vai prever é o preço, essa última coluna aqui. Então a gente vai salvar ela em Y. E as outras colunas, que serão os valores de entrada, a gente vai colocar em X. Aí aqui a gente vai criar o modelo. A gente vai importar aqui o Scikit-Learn Tree. A gente vai importar uma Decision Tree Regressor, que é uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão, ela é como esse exemplo aqui. Imagina que aqui são os valores de entrada, ele vai dividindo. Por exemplo, dividir tamanho do terreno em menos de 20 metros quadrados, entre 20 e 40, entre 40 e 60. Assim por diante, ele vai dividindo os dados, vai fazendo caminhos. E aqui no final ele chega no preço. Aí chega no preço baseado nesse caminho que foi fazendo. A gente vai criar o modelo, a Decision Tree Regressor, e vai passar esse parâmetro aqui, que é o Random State. Esse Random State só para fixar a aleatoriedade do modelo, que ele vai pegar aqui os modelos os dados de forma aleatória. A gente só vai colocar um número aqui para ele fixar essa aleatoriedade e sempre pegar os mesmos dados. Aqui eu coloquei 1, mas pode ser qualquer valor. E aqui a gente vai treinar o modelo com os dados de entrada e os dados de saída. E a gente vai prever quais são os resultados para as 5 primeiras colunas. Bom, aqui são os preços reais das casas, e aqui embaixo o valor que o modelo está prevendo. Por exemplo, que na primeira é 215 mil, o modelo previu 215 mil. Segundo, 105 mil, o modelo previu 105 mil. Assim por diante. Aí aqui a gente vai importar o Scalene Metrics, para a gente importar aqui o mean absolute erro, que é o erro médio absoluto, e o mean absolute percentage de erro. O mean absolute erro, o erro médio absoluto, ele vai somar todos os erros que o modelo previu,
e vai somar todos esses erros, o valor absoluto deles, e vai fazer uma média, para a gente saber qual que foi a média de erro para cada linha da coluna. E o mean absolute porcentagem de erro só vai nos dar uma porcentagem desse valor. A gente vai usar aqui o predict para prever os valores de x e vai comparar os de y com as previsões dele. Aqui a gente vai medir a acurácia com a porcentagem de erro. E aqui a gente deu um erro médio absoluto de $5 por casa, em média. O valor foi tão pequeno que até a acurácia aqui deu 100%. Aí a gente pode pensar, nossa, a gente fez um modelo perfeito. Nosso modelo tem 100% de acurácia. Só que aqui a gente está cometendo um erro muito grave, que os mesmos dados que a gente está usando para treinar o modelo, a gente está usando para testar. Então, por isso que vai dar a acurácia de 100%, que a gente está cometendo esse erro. E teve alguma... Então, a gente está cometendo esse erro de treinar um modelo com os mesmos dados que a gente está usando para testar. Se a gente fizesse isso sem perceber e falasse, nossa, é igual, nossa, modelo perfeito, no final, quando a gente fosse testar, de fato, fosse usar o modelo, não ia dar a acurácia de 100%, isso é impossível. Então, a gente vai criar aqui um outro modelo da mesma forma. A única diferença é que a gente vai importar o Scalene Model Selection, vai importar o Train Test Split, o mesmo que o André estava falando. A gente vai separar as variáveis de entrada de treino, a entrada do teste, a entrada do treino, a entrada do teste, a saída do treino e a saída do teste. A gente vai usar o Train Test Split, vai colocar o x, que é as variáveis de entrada, o y. O x vai dividir as variáveis de entrada em treino e teste, o y também em treino e teste. A gente vai usar aqui o random state também, vamos colocar um valor aleatório aqui, aí eu coloquei aqui 0, só para ele pegar sempre os mesmos valores, para fixar, que ele pega esses valores de forma aleatória, só para fixar ele sempre pegar os mesmos valores, para a gente no final ter o mesmo resultado. Vai criar um modelo aqui, uma árvore de decisão, vai treinar um modelo aqui com fit, dessa vez só usando os dados de treino, as entradas de treino e as saídas de treino, e vai prever qual que vai ser o valor dessas casas, usando as entradas de teste. E aqui a gente vai comparar os valores reais com as previsões que o nosso modelo fez. E medir a acurácia com mean absolute percentage de erro. Aí agora o erro médio deu 23.223, com uma acurácia de 87,32%. Ou seja, aqui já faz bem mais sentido o nosso modelo. Ele não estava viciado como estava o anterior. E basicamente, é só essa parte que é muito simples, criar um modelo, treinar o modelo e testar o modelo. É muito simples, a gente só separou os dados, criou o modelo, treinou ele e previu os valores. É basicamente isso. A forma assim, mais simples que a gente poderia pensar foi essa. Aqui a gente vai mexer em um parâmetro dentro da árvore de decisão. A gente vai mexer dentro da árvore de decisão só para a gente só para ter uma noção mesmo que se você quiser ir além, tem parâmetros dentro do modelo que você pode alterar e ver qual que fica melhor para a sua aplicação. Aqui, a gente vai usar o Max Leaf Nodes. Esse Max Leaf Nodes é a quantidade máxima de folhas da nossa árvore. Por exemplo, essa árvore aqui, imagine que isso daqui seja uma folha. Os valores vêm, passando pelas folhas, até chegar no preço. E a quantidade dessas folhas interfere de qual que vai ser o valor final. E a única coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar uma função
ela vai criar uma função que vai receber essa quantidade de folhas e vai treinar o modelo e testar o modelo com essa quantidade de folhas. A gente só criou uma função só para fazer isso. É basicamente a mesma coisa que de cima. A única diferença é que dentro da árvore de decisão, a gente vai passar esse parâmetro do max leaf nodes. E aqui, a gente vai fazer um for com esses valores aqui de folhas, 5, 50, 500, 5.000, que vai entrar aqui dentro do max leaf nodes e vai treinar e testar os melhores resultados. Aí, vamos, por exemplo, quantidade de folhas, 5 folhas. O erro médio absoluto foi 31.386, a acurácia de 80%. Aí, conforme for aumentando o número de folhas, o modelo foi diminuindo o erro e aumentando a acurácia até a quantidade de 500 folhas. Quando chegou em 500, ele teve o erro de 22.607, a acurácia de 87%. E a partir daqui, ele começou a aumentar. Aumentou um pouquinho, foi para 22.912, conforme aumentou o número de folhas. Então a gente chegou, aí depois foi e fixou nesse valor de 22.912, porque isso aqui seria o número máximo. Então, o máximo desses 5.000 está o mesmo desses 50.000, porque chegou no limite e não consegue aumentar mais. Mas a gente conseguiu achar aqui qual que é a quantidade de folhas que o nosso modelo tem o melhor resultado. Então, quando a gente for criar um modelo, basta a gente passar essa quantidade de folhas, que ele vai nos dar o melhor resultado. E esse é só um parâmetro, tem outros parâmetros dentro da árvore de decisão e dos outros modelos. E quem quiser entrar mais a fundo, só dá uma olhada na documentação. Esse aqui foi só um exemplo. E agora a gente vai criar um outro modelo. A gente não vai usar uma árvore de decisão, a gente vai usar uma floresta. Aqui do Scala Ensemble, a gente importa o Random Forest Regressor. Vai ser quase a mesma coisa da árvore de decisão. A única diferença é que vai ter mais de uma árvore. Imagine como se fosse mais de uma árvore dessa daqui do lado. Aí, no caso, são mais árvores para chegar, mas são só o método mesmo que vai mudar, que de uma árvore vai aumentar essa quantidade. É por isso que o modelo se chama floresta, que é mais de uma árvore. A gente cria o modelo, o Random Forest Regressor, passa também o Random State, com algum valor aleatório, só para ele fixar, pegar sempre os mesmos dados. A gente vai treinar o modelo com os dados de treino e vai fazer as previsões com os dados de teste. Calcular o erro médio e a acurácia. E aqui o erro médio foi 14.915 e a acurácia subiu para 91%. Ou seja, esse modelo aqui, da floresta aleatória, foi melhor do que a árvore de decisão. Mas isso não significa que esse é melhor que o outro. Vai de cada aplicação o que você quer fazer, você pode testar os modelos e ver o que melhor se encaixa no que você está procurando. Por exemplo, nesse último aqui, se vocês forem ver aqui, ó, foi pouquíssimas linhas, a gente conseguiu fazer um modelo que chegou no erro médio que não é muito alto, que deu $14.000. Em média, as casas que a gente usou aqui no modelo tem o valor dela de 180 mil, em média. 14.000 não é uma diferença muito grande. Teve uma acurácia de 91%. Ou seja, com poucas linhas de código, a gente conseguiu fazer um modelo que tem uma acurácia de mais de 90%. E da mesma forma como a gente mexeu lá na árvore de decisão, a gente mexeu lá na quantidade de folhas, aqui dentro da floresta também tem outros parâmetros que, se vocês quiserem testar, ver qual que fica melhor para o modelo, para aumentar ainda mais a acurácia, vocês podem fazer. Aqui na floresta que a gente acabou com colocando, só para deixar da forma mais simples mesmo. E basicamente é isso. Aqui tá as referências de onde a gente pegou.
esses exemplos, a gente mudou algumas coisas, mas basicamente eles vão explicar isso aqui para você, vão fazer esse passo a passo, vou mostrar a diferença de cada um. Aqui a gente fez a forma mais simples possível. A gente nem quis tratar os dados aqui em linha de código, a gente fez lá no Excel, só para deixar aqui o mais simples, a forma mais fácil de você, que talvez até que nunca viu nada do sklearn, chegar aqui e conseguir entender. Tá tudo bem comentado aqui, cada linha está comentada para você dar uma olhada no que cada linha está fazendo. A gente vai disponibilizar um notebook, a base de dados no nosso material de apoio, e esse modelo que é isso. Eu vou passar a palavra agora para o Iago, que ele vai falar sobre processamento de linguagem natural e vai apresentar um modelo também, que inclusive vocês ajudaram a gente a fazer esse modelo que o Iago vai apresentar. Aí eu vou parar de compartilhar e passar a palavra para ele. Boa tarde, galera. Consegue me escutar bem? Acredito que sim, né? Então, sim. Um tema que foi falado para alguns grupos, mas não foi muito aprofundado, foi sobre processamento de linguagem natural, que é um tema, assim, muito presente na inteligência artificial. Tanto é que a gente vai ter uma disciplina sobre processamento de linguagem natural, só que a gente ainda não sabe muito bem o que é processamento de linguagem natural. Então, a gente preparou, antes de tudo, um material bem legal. Deixa eu apresentar minha tela. Mandei o link para vocês, para quem já puder dar uma olhada. É o material... Tá compartilhando já? Tá. Show. É um material bem legal sobre processamento de linguagem natural. Ele ficou bem completo. Ficou assim, bem um documento mesmo. Só que não tá tão difícil de entender. Tá, na verdade, bem simples. A gente separou aí uma parte para teoria, uma parte para prática, uma parte, né, da aplicação. Na teoria, a gente aborda o que é, onde que é utilizado, a gente aborda um método. Aí, dentro desse método, a gente explica bem detalhadamente como que ele é executado, mostra o processo para a gente transformar um texto em números. Ele está bem legal. E na aplicação, a gente faz, de fato, um modelo. Aí a gente explica bem o método de novo, mostra com a prática e dá dicas para próximos passos. Que, se você quiser seguir na área de processamento de linguagem natural, quiser aprofundar, tem essa parte de próximos passos. Então, dito isso, esse material está muito bom, gente. Tem aqui as referências também. O material ficou realmente muito bom. Teve um grupo que falou que fez um material que conseguia vender. Esse aqui eu digo que está no mesmo nível, que a gente também conseguiria vender, porque ele ficou show de bola. E agora, vamos apresentar o que é NLP, né? NLP, ou Natural Language Processing, é o processamento de linguagem natural, que, pela definição, é o campo de estudo que busca, através de técnicas computacionais, a automação da análise e da representação da linguagem humana. Quando a gente vê assim, parece que é uma sopa de letrinhas, né? Técnicas computacionais, automação da análise e da representação da linguagem humana. Mas, em palavras bem simples, que é o que o processamento de linguagem natural é, uma coisa simples de se entender, é a gente fazer o computador interpretar, ou melhor, ele processar a nossa linguagem humana, né? A linguagem que a gente fala no dia a dia, que a gente está usando na apresentação, que a gente escreve em texto, sem ser zeros e uns, sem ser ali um código Python, sem ser um código de alguma linguagem. Isso que é o processamento de linguagem natural. E para isso a gente tem algumas bibliotecas. A gente separou 3 bibliotecas que não são tão específicas para processamento de linguagem natural, mas são muito boas também. São muito utilizadas, que é o Pandas, que dispensa apresentações, né, que é para análise e manipulação de dados. A biblioteca de expressões regulares, que é uma biblioteca extremamente comum, não só no Python, é uma biblioteca que tem para muitas linguagens, inclusive para o HTML, que nem linguagem de programação é. E o que essa biblioteca faz, a biblioteca de expressões regulares? Ela identifica padrões. Então, quando a gente está lá em um site e ele pede uma senha com uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um caractere especial e um número, como que faz essa validação para ver se de fato tem tudo isso? Isso se dá através de expressões regulares no input do HTML. Então, assim, é muito poderosa essa ferramenta. E o nosso querido sklearn, que também tem um método muito, muito, muito interessante sobre processamento de linguagem natural, e tem os modelos também, que a gente utiliza para fazer os modelos para análise de sentimentos, etc.
Já o Space, o NLTK e o TextBlob são bibliotecas específicas, são frameworks específicos para processamento de linguagem natural. Tanto é que NLTK significa Natural Language Toolkit, ou seja, ali realmente uma ferramenta utilizada para a linguagem natural. E além de bibliotecas, de frameworks, a gente tem também estratégias, né, jeitos da gente fazer o processamento de linguagem natural. E um deles que a gente resolveu trazer hoje é o chamado Bag of Words. O que ele consiste? Ele, através de 3 passos, que é a tokenização, a criação do vocabulário e a vetorização, nos permite transformar qualquer texto que está na linguagem natural num vetor numérico, numa lista de números. Bom, e esse vocabulário, né, que deve estar chamando a atenção, vocabulário, Bag of Words, por que tem esse nome? Tem esse nome porque quando a gente cria o nosso vocabulário, o que é o vocabulário? É a gente colocar todas as palavras da nossa base de textos numa lista. Por isso, Bag of Words, porque é realmente uma mochila de palavras, com todas as palavras que tem no nosso texto. Vamos para um exemplo, e no exemplo vai ficar muito prático. Dada essa base de dados que a gente tem 2 textos nela. Texto 1 é o texto Eu estou com sede, e o texto 2 é o texto Eu estou com fome e com sede. O primeiro passo, como a gente já viu, é a tokenização. A tokenização é a gente extrair as palavras do texto. Então, o nosso texto, que era só uma frase, eu estou com sede, se transforma na lista de palavras, que tem as palavras eu, as palavras estou, a palavra com e a palavra sede. Repara que não é mais uma string só, agora é uma lista de palavras. E da mesma forma, o texto 2, que era o texto eu estou com fome e com sede, se transformou na lista de palavras eu, a palavra estou, a palavra com, a palavra fome, a palavra e, a palavra com de novo e a palavra sede. Show! E agora a gente vai criar o nosso vocabulário, que é colocar todas essas palavras numa lista, sem repetir as palavras, cuidado com isso. Então, no texto 1, a gente tem as palavras eu estou com sede, então a gente vai colocar no nosso vocabulário as palavras eu estou com sede, ou tokens, né, como também é chamado, palavras, tokens. No texto 2, a gente tem eu estou com fome e com sede. Só que essa primeira parte, eu estou com, já está no nosso vocabulário. Então, a gente não precisa acrescentar de novo. Se ela já está, a gente coloca o que tem de novo. E o que tem de novo? Tem as palavras fome e a palavra e. Essas 2 palavras são as palavras novas. Então, a gente coloca elas no nosso vocabulário. E assim a gente termina o nosso vocabulário e fica com essas 6 palavras. Que é a palavra eu, a palavra estou, a palavra com, a palavra sede, a palavra fome e a palavra e. Vou tomar uma água. Também sou filho de Deus, né? E agora vamos para o terceiro e último passo, que é a vetorização. Que é a gente, de fato, transformar qualquer texto numa lista de números, num vetor numérico. E como que a gente faz isso? A gente vai contar quantas vezes cada palavra do nosso vocabulário aparece nos nossos textos. A palavra eu, ela aparece uma vez no texto 1 e uma vez no texto 2. Então, quando a gente faz essa vetorização, a gente vai colocar os números 1 no texto 1 e o número 1 no texto 2, que aparece uma vez em cada um. Da mesma forma, a palavra estou, ela aparece uma vez no texto 1 e uma vez no texto 2, como a gente pode ver nesse slide. Já a palavra com, ela aparece uma vez no texto 1 de novo, só que no texto 2 ela aparece 2 vezes. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar o número 2 quando a gente for vetorizar a palavra com no texto 2. A palavra sede aparece uma vez no texto 1 e uma vez no texto 2. Certo? Então, números 1 e 1. Já a palavra fome, ela não aparece no texto 1. Aparece uma vez no texto 2, mas não aparece no texto 1. O que a gente faz quando ela não aparece? Quando ela não aparece, significa que ela apareceu um total de 0 vezes. Então, a gente vai colocar o número 0, certo? Que apareceu 0 vezes e apareceu uma vez no texto 2. Já a palavra e, para finalizar, né, a última palavra do nosso vocabulário, ela aparece uma vez no texto 2 e nenhuma vez no texto 1. Então, de novo, a gente coloca o número 0 no texto 1 e o número 1 no texto 2. Certo? Show de bola. Então, assim, a gente conseguiu passar por todo o nosso vocabulário. A gente viu que é um processo bem simples, é trabalhoso, né? Claro, a gente contar quantas vezes aparece em cada texto. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, 50 textos, já ia ficar muito difícil a gente fazer isso manualmente. Mas o processo é bem simples. E assim, os textos que era eu estou com sede e eu estou com fome e com sede, a gente conseguiu vetorizá-los, conseguiu transformá-los numa lista de números. E então o texto 1, que era eu estou com sede, se transformou na lista 1111100. E o texto 2, que era o texto eu estou com fome e com sede, se transformou na lista 112111. E assim a gente conseguiu
fazer esse processo. E o nosso modelo, os nossos algoritmos, eles não entendem o texto na nossa linguagem natural. Eles não vão entender eu estou com sede. Mas quando a gente transforma numa lista numérica, ele já passa a entender. Então foi para isso que a gente fez toda essa bag of words. Por isso que a gente montou nosso vocabulário e por fim vetorizou. Para o nosso algoritmo conseguir de fato processar o nosso texto, que agora virou uma lista numérica. Aí vale lembrar também que o tamanho das listas vão ser sempre o mesmo. A gente repara que mesmo o texto 1 tendo 4 palavras, a lista contém 6, tem o tamanho de 6 unidades. Então, quando a gente faz isso, fica tudo padronizado nesse sentido também, que o nosso algoritmo vai conseguir entendê-lo. E por fim, ih, rapaz. Mas aqui a gente estava com os 2 projetos que a gente estava pensando em fazer no final os 2, só que a gente mudou para colocar o prever preços de casas no início da apresentação, né? Então, por isso que tá os 2 aqui. É só uma mudançazinha bem simples. E um modelo que a gente fez foi o modelo que faz uma análise de sentimentos, que depois de treinado, esse modelo vai conseguir classificar se uma avaliação de um produto é positiva ou é negativa. Ou seja, se é gostei ou não gostei, com base naquele formulário que vocês ajudaram a gente preenchendo. Eu não sei se vai dar tempo da gente apresentar, se o professor puder falar, se ainda tem tempo, eu não sei que hora exatamente a gente começou, mas já são 5h55. Não sei se a gente consegue ter essa... Pode apresentar? Show de bola, então. Então, vamos lá. Aqui. A nossa base de dados, antes de tudo, a gente nomeou ela como avaliações produtos BIA. Tudo isso daqui vai estar no nosso material de apoio, tanto a base de dados quanto o notebook. Deixa eu dar um zoom aqui que vai dar para ver melhor. O primeiro passo, o que a gente quis? A gente quis fazer um projeto que simula muito bem como que é na vida real. Então, a gente vai utilizar as bibliotecas Pandas, o NumPy, até o Matplotlib a gente vai utilizar no final. Então, vamos lá. Primeiro passo é se a gente importar o Pandas e separar o nosso data frame. A gente vai ter que ver como ele está estruturado. Que a gente vê que ele está estruturado assim, né? A gente leu ele, claro, e deu um def hat nele. A gente tem uma coluna para data e hora. A gente tem uma coluna para data e hora. A gente tem uma coluna para nome. E agora vem uma coluna para texto, uma coluna avaliação, no caso, uma coluna para satisfação. Uma coluna para avaliação, uma para satisfação. Uma para avaliação, uma para satisfação. Uma para avaliação e uma para satisfação. Por que ele está assim? Porque lá no nosso formulário, como tinham 4 espaços para avaliação, ele coloca cada avaliação e cada satisfação numa única coluna. Então, por isso que ele vem assim, e cabe a nós, né, cientistas de dados, fazer essa limpeza, esse tratamento de dados. Quando a gente faz essa limpeza, o que acontece? Não vou entrar a fundo sobre o Pandas, porque já teve um grupo que apresentou e apresentou muito bem. Só que a gente criou um DF, um Data Frame, de avaliações, por isso DFAV, que agora possui os nomes, as avaliações e as satisfações. Quando a gente vê agora, está muito mais limpa a nossa base de dados, está muito melhor de se trabalhar, certo? Porque as colunas que podiam estar na mesma coluna, agora de fato estão. Aqui, se a gente for observar aqui em cima, a gente vai ver que tem alguns valores que é NaN. O que isso significa? Significa que são valores nulos. Not a number, que significa que alguém não escreveu a avaliação 2, por exemplo. Aí fica NaN aqui, que é um valor nulo. Então, a gente tem que limpar esses valores nulos. Como que a gente faz isso? Através da função dropNA do Pandas. Então, antes de fazer essa limpeza, a gente tinha 160 linhas, a gente tinha 160 avaliações. Com a limpeza, caiu para 154. Por quê? Porque 6 linhas, 6 avaliações, na verdade não eram avaliações, era só NaN. Eram valores nulos. E agora, uma pausa para um comercial, para quem ajudou a gente, uma propaganda que vai ficar eternizada no nosso trabalho, que foram 22 pessoas que ajudaram a gente, que são a Alejandra, o André, o Arthur, a Daniel, o Decivan, a Elisa, a Evelyn, o Gabriel, o Guilherme, o Gustavo, o Hugo, o Iago, no caso eu, a Isadora, o professor Leonardo, o Luan, o Lucas, o Luiz, o Matheus, o Michael, o Murilo, a Rosimeire e o Vitor. Então, muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. E agora vamos voltar à nossa programação normal. Aqui no nosso data frame, a gente tem 79 avaliações não gostei e 75 avaliações gostei. A gente sabe disso porque aqui a gente está comparando quantas avaliações de satisfação são igual a gostei.
como 75 são true, então quer dizer que são iguais. E como a gente só tem duas classes, que é gostei ou não gostei, então tudo que não é gostei, tudo que for false, é não gostei. Como tá muito próximo, 75 de 79, a gente não precisa fazer uma mudança nisso, a gente não precisa dar uma aumentação de dados, um delay augmentation, a gente não precisa excluir linhas, nada disso, está muito próximo. Se a gente tivesse, sei lá, 1000 linhas de dados não gostei e 75 de gostei, aí a gente tinha que fazer um tratamento. Mas como não é o caso, não precisa. Agora vamos padronizar as nossas avaliações, né, os textos de avaliações. Para isso, a gente vai utilizar a biblioteca de Unicode do Python, né, com o nome da biblioteca é Unicode, e a biblioteca de expressões regulares, que a gente comentou lá em cima, que é utilizado tanto no HTML para fazer validação de formulário, JavaScript, sei lá, PHP, tem muitas linguagens que utilizam. E a gente criou uma função que vai tirar os acentos das palavras, que é o strip accent, e uma função que tira, e para a gente fazer essa função de tirar os acentos, a gente usa a biblioteca que a gente acabou de instalar, a Unicode. E a gente vai fazer uma função também que vai tirar os espaços duplos e as pontuações, que é a strip punct double space. Ficou um nome meio grande, mas está bem explicativo. Quando a gente tiver aqui, por exemplo, para a gente tirar os acentos, se a gente tiver com acento e não sem acento, ele vai normalizar, ele vai colocar os textos, as duas palavras, sem acentuação. Vai deixar padrão. Ou então, se a gente tiver aqui, ó, alguém que escreveu coracão e coração, ele vai padronizar e vai deixar os dois textos iguais. Observa, coracão, coracão. Por quê? Padronizou. E da mesma forma, a eliminação de pontuação e de espaços duplos. Se a gente tivesse aqui, ó, eu comprei, gostei, ele vai tirar essa vírgula. Repara que não tem a vírgula. E se tivesse aqui 300 mil espaços, ele também ia tirar todos esses espaços duplos. Isso que a nossa função está fazendo. Comprei, gostei, sem os espaços duplos. Certo? Isso que essas duas funções fazem. Então, agora vamos aplicar essas funções na nossa base de dados. Que a gente tem nossa base de dados, né, com letras maiúsculas, com vírgulas, com pontuação, com acentos e tudo mais. Quando a gente aplica a função lower, que já é nativa do Python, o que acontece? Tudo que era maiúsculo se transforma em minúsculo. Aqui em cima, que era muito bom com M maiúsculo, aqui embaixo já virou muito bom com M minúsculo, certo? Então, a gente já começou a tratar nossas avaliações. Da mesma forma, questão de espaços duplos e pontuações. Aqui em prático, quando a gente observa, aqui em prático, quando a gente observa, tem um acento agudo no A, tem aqui no A de novo, não tem acento. Quando a gente executa essa função, olha o que acontece. Sumiu todas as acentuações. As acentuações, os espaços duplos que tivessem, tudo isso sumiu. Já ficou mais padrão. E por fim, vamos tirar nossas vírgulas, nossas pontuações e etc. E antes, aqui, por exemplo, tinha uma vírgula, depois de usar, aqui já não tem mais, se a gente observar, produto prático e fácil de usar, recomendo, sem a vírgula. E show de bola. A gente já conseguiu fazer essa normalização, essa padronização dos dados. Então, com os dados já padronizados, né, já estão aceitavelmente padronizados. Claro que tem muitos outros processos que a gente poderia fazer, mas para manter no simples, né, esses processos estão explicados por cima lá naquele material de apoio que eu mostrei no começo, que eu até mandei o link. Mas para manter no simples na apresentação, a gente preferiu fazer só essas mudanças, que já são muito boas. Vamos lá. O nosso DF, o nosso Data Frame, que a gente precisa para, de fato, alimentar o nosso modelo, são as avaliações e as satisfações. A gente não precisa dos nomes. Os nomes eu deixei ali em cima para a gente conseguir ver quem foram as pessoas que avaliaram e tudo mais. Mas para o nosso modelo não é irrelevante o nome. Então a gente fica com duas colunas de avaliação e satisfação. Primeiro passo, então, vai ser a gente separar o que a gente vai testar do que a gente vai treinar o nosso modelo. E para isso a gente vai utilizar a função train-test-split, que é uma função muito boa que muitos grupos utilizaram, que faz exatamente isso, separa os dados de teste dos dados de treino. Aqui a gente separou essas duas colunas em duas variáveis. A variável reviews, o que ela tem? Ela tem as avaliações. Ela tem essa coluna de avaliações aqui de cima. E a variável sentiment tem o sentimento das avaliações, né? Tem a satisfação das avaliações. Agora vamos separar, também são chamadas de x e y, vale lembrar aqui, que o dado de entrada é chamado de x, que a gente representa por um x maiúsculo,
E o dado de saída, as classes, são representadas por Y, um Y minúsculo. Agora vamos separar 70% dos nossos dados para treino e 30% dos nossos dados para teste. Para isso, a gente cria 4 variáveis. A variável para reviews de treino, as avaliações de treino, as avaliações de teste, os sentimentos de treino, né, a satisfação de treino e a satisfação de teste. É isso, vai ser igual. A gente vai utilizar a variável que a gente importou. E a gente vai utilizar os reviews, a gente vai dividir ele em 70% treino e 70% teste. E o sentiment, que a gente vai dividir em 70% treino e 70% teste. Essa porcentagem ela é dada por esse test size. O 0,3 significa que 30% é para teste. Isso que significa esse 0,3. E o random state é uma seed. Para a gente sempre que fazer executar o nosso programa, ele vai dar a mesma aleatoriedade. Esse 42 eu fiquei muito inculcado com o que era, porque em todo lugar que você vê é 42. Eu não descobri ao certo, mas eu vi que tem uma teoria que fala que é por conta de Star Wars, tem alguma coisa assim, ou Star Trek, não lembro direito. Mas fica uma curiosidade. É o Diário do Explorador. Não é Diário do Explorador, não. É o Guia do Mochileiro das Galáxias, isso aí mesmo. Eu sabia que era algum filme assim que eu pesquisei, olhei. Pois é, então o Lucas ajudou a gente, acho que foi o Lucas. E é isso. E a nossa base de dados, que antes eram 154, antes não, né? Ainda é 154 dados no total. A gente vai ter 107 dados para treino, que é 70%, e 47 dados para teste, que é os 30%. Cada dado, vale lembrar que é uma linha dessa. É um gostei, é uma satisfação e uma avaliação. Isso é um dado. Aí agora vamos criar a nossa bag of words, que é todo aquele modelo que a gente acabou de ver. Tomar uma água de novo. Vamos lá. Para isso, a gente vai importar um método chamado CountVectorizer. O que ele faz? Ele vai fazer praticamente tudo que a gente viu até agora. Tudo que a gente viu na apresentação de slides, ele vai ajudar a gente. Então, a gente vai instanciar ele em Vectorizer. E vamos lá. Com ele instanciado, primeiro a gente vai criar o nosso vocabulário. Você pode lembrar, né? Mas e a tokenização que tem que fazer antes? Como é que isso funciona? A tokenização, ele faz automaticamente quando a gente vai criar o nosso vocabulário. Por isso que é muito legal. A gente não precisa criar um vocabulário, a tokenização, tokenizar cada um dos dados e depois dar um fit, depois treinar, depois alimentar. Não. A gente pode direto colocar as nossas reviews de treino no Vectorizer com o método fit e já vai criar o nosso vocabulário. E aqui a gente vai ter o nosso vocabulário, então, com 253 palavras, 253 tokens. E aqui a gente tem quais são os tokens, né? 210, acabamento, achei. Vale lembrar que num projeto que você for dar um tratamento mais amplo aos seus dados, todos os números a gente substitui pela correspondente em letra, esqueci como é que fala, que escreve por extenso, acho que é assim. Então, 210 seria escrever assim, ó, 210. Opa. Quem viu o que eu escrevi ali agora? 210. Certo? Só uma curiosidade. Vamos lá. Aqui, uma coisa que eu achei muito interessante, que se a gente for aqui no final, na letra R, teve um cidadão, um filho de Deus, que comprou um rim. E a gente queria falar que a gente não tem nada a ver com esse tráfico de órgãos, que a gente não compactua com essa ideia de comprar rins. Não vou falar quem foi, mas realmente teve uma avaliação falando que comprei um rim, muito bom, gostei. Pois é, cada uma, né? Então vamos lá. Dada essa observação sobre o rim, falar que a gente não tem nada a ver, vamos para a última parte, que é a vetorização dos nossos textos. Como que a gente faz essa vetorização? O nosso Vectorizer ele tem um método chamado transform, que vai entrar uma lista de textos, certo? E vai ter uma função toArray, que vai dar exatamente um array dos textos que forem entrar. Então, aqui a gente criou essa função que faz isso. A gente entra nela um texto, que é uma lista de textos que ele aceita, mas aqui a gente colocou esse nó, se não for uma instância de lista, a gente transforma o nosso texto em lista. Por isso que dá certo dessa forma. Então, se a gente colocar aqui muito bom, ele vai transformar naquele vetor que a gente viu na nossa apresentação. Só que esse vetor é muito maior mesmo, porque a gente teve uma base de dados bem maior. Certo? Então, a gente podia colocar aqui qualquer coisa. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, a primeira palavra, 210, nosso vetor, repara aqui que a primeira palavra dele vai ser 1. Ele colocou o número 1, porque apareceu uma vez o 210.
Se fosse 210, 210, 3, 210, aqui seria o número 3. Igualzinho a gente viu, gente, a mesma coisa. Só que aqui ele faz de uma forma mais automática, mais rápida, certo? E vamos lá, agora que a gente já tem nossos dados, já fez a nossa bag of words, vamos criar o nosso algoritmo. O nosso algoritmo escolhido foi o algoritmo de regressão logística. Para isso, a gente vai instanciar ele, CLF, que é o nosso classificador, vai ser igual a Logistic Regression. Aí, vamos lá. Vamos vetorizar os nossos dados de treino, certo? Que a gente vai treinar, a gente tem que vetorizar. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a nossa função, vai dar um reviews train. Como ele está no formato de Panda, se eu não estou enganado, a gente tem que dar um toList. Formato series de pandas, eu acho que é assim que chama. A gente tem que dar um toList, porque o nosso text-to-back, ou ele aceita uma string, ou ele aceita uma lista. Com isso feito, a gente já consegue treinar o nosso modelo, a gente já consegue dar um fit no nosso modelo, colocando os nossos treinos, os nossos reviews vetorizadas, que é o dado de entrada, e os sentimentos, que é o dado de saída. E assim a gente já tem o nosso modelo, simples e fácil dessa maneira. E, claro, a gente vai ter que validar o nosso modelo também. Para fazer essa validação, a gente vai ter que vetorizar os nossos dados de teste e vamos ver qual que é a acurácia do modelo. Da mesma forma que a gente faz a vetorização dos dados de treino, a gente faz a de teste, só para deixar claro. Aí o nosso modelo ele conseguiu uma precisão de 82,97%, 83%, que é uma acurácia muito boa, porque a gente não teve tantos dados, né? A gente teve 154 dados. Então, assim, a gente vê que é realmente muito potente essa maneira, muito boa essa maneira de fazer a bag of words. Só que podia ter tido um problema aqui. Qual que era o problema? A gente podia ter, sei lá, 100% de precisão para algoritmos para avaliações gostei e 50% de precisão para avaliações não gostei. Então, assim, o nosso modelo ele não ia estar muito legal e ainda assim ia dar uma precisão alta, porque ele tem uma precisão muito alta em uma das classes. E para a gente ver a precisão em cada uma das classes, o sklearn ele tem um método chamado F1 Score, que é o quê? A gente vê exatamente isso. Aí a gente importa ele, coloca os parâmetros, não vou entrar muito a fundo, porque já são mais de 6 horas, mas quem quiser dar uma olhada, tem na documentação muito bem explicado mesmo. E aqui a gente tem que os dados de gostei teve uma precisão de 80%, 81, né, 80,9%, e os não gostei teve uma precisão de 84,6%. Então a gente vê que teve uma precisão muito próxima às duas, teve uma precisão muito legal. Então a gente tem um modelo funcional, com 80% no pior dos casos, que é o gostei. E agora a gente pode brincar, que foi o que eu mais fiz quando eu vi esse método pela primeira vez. Aqui a gente pode colocar qualquer texto e ele vai dar uma previsão. Aqui eu coloquei gostei e não gostei nos dados de teste. Aí aqui a gente faz o tratamento deles, né? Tira os espaços duplos, a pontuação, tira os acentos, transforma em vetor e prevê ele com o método predict, igual o André tinha comentado. Aí com essa previsão, a gente traça um for, porque como aqui é uma lista, a gente itera por cada um desses valores. Então a gente usa o for e demonstra a predição e o texto. Então aqui o texto gostei, ele avalia como gostei, a predição dele, o texto não gostei é o texto não gostei. Aí você pode falar, né, que tá muito na cara isso. E realmente. Só que aqui a gente pode colocar qualquer texto. A gente pode colocar chegou rápido, realmente sensacional. Acho que ninguém escreveu isso lá. E a gente pode colocar infelizmente veio quebrado. A gente colocar esses dois, eu ainda não testei, eu vou testar junto com vocês. Vamos ver qual que é a avaliação que eles nos dão. Aqui ele dá chegou rápido, realmente sensacional, uma avaliação gostei. E realmente, se chegou rápido e se é sensacional, a pessoa ia marcar gostei. E aqui, infelizmente, veio quebrado é não gostei. E realmente, ele acertou de novo, porque se veio quebrado, a pessoa não ia gostar de algo que veio quebrado. E assim, a gente fez uma análise de sentimentos. Geralmente, aqui a gente coloca ou 0 e 1, que é 0 para não gostei e 1 para gostei, ou coloca positivo e negativo, para positivo gostei e negativo para um sentimento negativo, né? Não gostei. E por fim, última célula do nosso slide é os topzera que mais ajudaram a gente. Que foi o Murilão, valeu Murilo, que deu 12 avaliações, o Decivan, que deu 8 avaliações, e a Isadora, que deu 4 avaliações. Acho que 4 avaliações teve muitas pessoas. Vou colocar aqui os 13 primeiros.
Pois é, teve muitas pessoas que deu 4 avaliações. Então, muito obrigado a todos vocês. E é isso, galera. Espero que tenha ficado mais claro um pouco sobre o processamento de linguagem natural e tudo mais.